Eu tenho recebido muitas dúvidas de vocês sobre chocolate. Qual usar, a diferença entre os tipos, a diferença entre cacau black, chocolate em pó, nibs de cacau, manteiga de cacau, afinal de contas o que é tudo isso? Eu preparei uma aulinha então hoje pra vocês, bem humildona, bem honestona, simprona pra tirar essas dúvidas. Então por isso estou aqui bem professorzinho para explicar todo o processo de confecção do chocolate e da onde que sai cada subproduto para você entender o que é o que nessa história. O chocolate, minha gente, vem do cacaueiro, certo? O cacaueiro, também conhecido como alimento dos deuses, tem uma super conexão espiritual, energética e mágica, mas mesmo que você não acredite nisso, tudo bem, porque chocolate é maravilhoso e você gosta do mesmo jeito, eu aposto. Então vamos lá, você já viu um cacau? Quando você abre, ele tem a polpa, que é uma parte carnuda, que dá pra fazer sucos, geleias, enfim. Se você já foi pra Bahia, com certeza você tomou uma caipirinha ou um suco de cacau. E aí tem a semente. É da semente que vai se originar o cacau. Só que é claro que se você morder a semente crua, que ela até tem uma cor arroxeada, é surpreendente, não é a mesma coisa que o cacau, porque ele passa por todo um processo, que eu vou explicar agora para vocês. Então a semente do cacau, ela passa por um processo de fermentação, então sim, chocolate é fermentado, aí ela passa por um processo de secagem e depois torrefação, ou seja, torra, ela é torrada. E aí dá origem ao nib de cacau, que é a nossa semente do cacau, já sem pele, fermentada, seca e torrada, e sem a casca, que a casca também não é lixo. Você pode usar para fazer chá, que ainda extrai algumas propriedades, ou então usar para defumar, enfim, tudo se aproveita. E o nib de cacau você pode usar em vários preparos aí na cozinha. Ele dá uma crocância, é bem amarguinho, você pode usar no meio dos processos também, por exemplo, colocar no meio de um bolo ou por cima. Eu sempre uso para finalizar a receita, acho que vocês veem por aqui. Além da nib de cacau ser maravilhoso, ele tem muitos benefícios para a nossa saúde. Ele tem baixo teor de açúcar, é rico em minerais, flavonoides, que é um antioxidante, e ainda é rico em triptofano, um aminoácido que é responsável pela produção de serotonina. Então essa sementinha, depois de todos esses processos que eu falei, ela é triturada, ela é processada até virar uma pasta fluida, que é conhecida como licor de cacau. Esse licor de cacau é prensado e dá origem a dois subprodutos: manteiga de cacau e torta de cacau, que é uma massa mais esfarelenta. Manteiga de cacau, que eu tenho aqui para mostrar para vocês, é uma manteiga vegetal que você pode usar em diferentes preparos em substituição à manteiga, então é uma opção legal para os veganos. E a torta de cacau é processada e dá origem ao cacau em pó ou achocolatado, aí vai depender da adição de açúcar que ele sofre. Por exemplo, se você tem cacau em pó 100%, não tem adição de açúcar e ele é só essa torta do cacau processada, certo? E aí um cacau em pó 70%, 50% vai tendo adição de açúcar ou de outros produtos, no caso do achocolatado. E aí chegamos a essa pergunta que eu tenho recebido muito, da diferença entre o cacau em pó e o cacau black. Basicamente eles passam pelos mesmos processos. A diferença do cacau black é que ele passa mais tempo na torra. Isso faz com que ele fique mais alcalino. E aí também dá essa cor característica e um sabor. Se você provar, você vai sentir muito o sabor daquelas bolachinhas que são bem escuras, sabe? Aquelas lá famosinhas. Pois é. Mas o processo é o mesmo, só que ele fica mais tempo na torra. Então na prática, na cozinha, quando você for fazer uma receita, você pode usar um ou outro que não tem problema. Ou até mesmo achocolatado se você preferir, só que claro que vai ficar mais doce. E com os subprodutos de todo esse processo que a gente falou, por exemplo, manteiga de cacau, licor de cacau, massa de cacau, torta de cacau, são esses subprodutos que vão dar origem ao chocolate como a gente conhece. O chocolate branco, por exemplo, ele é composto por manteiga de cacau, açúcar e leite. Aí fica aquele questionamento: chocolate branco é chocolate? Enfim, quem sou eu para dizer? Mas a manteiga de cacau vem sim do cacau, embora ele não tenha massa de cacau ou licor de cacau. Já o chocolate a leite é composto pela massa do cacau, manteiga, açúcar e leite. E o chocolate amargo é composto por licor de cacau e açúcar. Na verdade, não existe essa coisa assim, meio que brasileiro que inventou de meio amargo. Para o chocolate ser amargo, ele tem que ter mais de 50% de massa de cacau. E aí você pode encontrar chocolate 50%, 65%, 75%, 80% até 100%. E aí, uma pergunta que vocês me mandam muito, que é: o que é chocolate de cobertura? Quando eu posso usar? Quando eu posso substituir? O chocolate de cobertura, ou fracionado, ou hidrogenado, é quando se substitui a manteiga de cacau por outra gordura vegetal, né?
Isso garante um menor custo para esse chocolate e algumas vantagens no manuseio, temperagem, para você usar como cobertura. Mas é claro que isso vai afetar no sabor final, no resultado e também na nossa saúde, porque estamos falando de gordura hidrogenada. Então é bom ter isso em mente, ok? Eu particularmente não uso, eu uso chocolate mesmo, eu gosto mais amargos, então eu dou preferência a 70% para cima, mais ou menos, que são os que eu mais gosto. Por exemplo, aqui eu tenho 70% amazônico. O Brasil é um produtor de cacau maravilhoso e tem chocolates incríveis, tanto na Amazônia como na Bahia. Esse aqui até é um que eu trouxe de lá, que é com uma pimenta banil, ele é bem picante. E aqui eu tenho um cacau 70% que eu tenho usado muito nas receitas, que inclusive eu descobri recentemente que se chama Couverture. Não é de cobertura, como parece na hora que a gente lê no pacote. Ele tem uma maior porcentagem de manteiga de cacau na composição, mas continua sendo 70%. Isso garante uma maior fluidez e também algumas vantagens na hora de se trabalhar com ele. Diz que não precisa temperar, não sei se eu acredito, eu não testei ainda. Pra quem não sabe, temperagem não é sobre saborizar o chocolate, aromatizar ele com especiarias. Temperagem é o processo pelo qual ele passa, em que a gente eleva a temperatura, abaixa a temperatura para que ele solidifique, que ele cristalize da melhor maneira. E quando a temperagem está bem feita, tá bem executada, ele não fica com manchas, ele não derrete na bancada. Quem aí nunca tentou aquecer e esfriar o chocolate, ficou todo molenga, não endureceu, não conseguiu usar depois. Foi porque não seguiu direitinho as temperaturas, que você leva, depois resfria. E isso garante uma cor bonita, um brilho, não tem manchas e o snap. E aí dentro da temperagem, as temperaturas para cada chocolate vai mudar também. Eu não vou explicar isso aqui agora porque eu acho que já dá um outro vídeo inteiro só sobre temperagem que a gente pode fazer mais pra frente. Mas eu acho muito importante entender como o chocolate é feito, desde o cacaueiro até chegar aqui, para vocês entenderem o que é cada coisa e onde a gente pode usar cada um desses produtos e como substituir da melhor maneira. E entender também que quando a gente faz substituições, algumas coisas podem ser comprometidas, né? Como eu falo, nas minhas receitas eu geralmente uso chocolates mais amargos. Então você pode usar o leite, você pode usar um chocolate 50%, 55%, tudo bem, mas ele vai ficar mais doce. E também a gente se atentar muito a rótulo, embalagem. Como eu expliquei aqui o que é cada coisa, você pode olhar nos ingredientes e ver o que tem ali e o que está consumindo. É muito importante ver rótulo e entender o que a gente está colocando para dentro da gente. Porque o chocolate tem propriedades incríveis que podem ser nossos aliados, inclusive na nossa saúde. Mas tem que saber de onde vem, como é produzido e quais ingredientes tem na composição. Ok? Deixa nos comentários a dúvida de vocês, marca os amiguinhos, compartilha e coloque também sugestões para a próxima aulinha de chocolate. Nossa aulinha chocolatuda. Até mais! Entender o que você pode substituir por qualquer coisa. Eu tô meio confuso hoje. Eu não sei se fez sentido. Pera aí, eu vou fazer isso.